queridos e minhas queridas, abençoados, bem-vindos ao canal. Gratidão por você estar aqui. Hoje nós vamos fazer o passo a passo dessa linda saída de praia, inspirada numa linda saída de praia que nós temos aí na internet, que bomba e que a gente tem bastante encomenda agora para o verão, tá bom? Então é isso, ela é fácil, ela é rápida de fazer, eu fiz adaptações, ela é uma inspiração, ok? Espero que você goste. Vamos para a lista de material. Para este trabalho, nós vamos usar 2 novelos, tá? Eu, no caso aqui, vou usar do fio Anne, mas você pode usar até um outro tipo de linha, desde que tenha o tex similar para você ter um resultado parecido com o meu, tá? O tex da linha Anne, ele é 295, ó, tá? Então, um tex aí por volta de 300, tá? No caso desse fio, ele é 100% algodão mercerizado, tá? Esse aqui, a cor dele é o 5791, tá? Ó, já tem até andamento no trabalho, mas a gente usa 2 novelos, tá? Eu vou usar a agulha de 2,5 milímetros, não sei se aqui com fundo a gente consegue focar, tá? Mas a agulha é muito particular. Aqui, como eu quero um ponto mais aberto, enfim, né? Por ser um vestuário, eu quero um ponto mais aberto, eu vou usar de 2,5 milímetros, tá? E uma tesourinha para arremate. Opcional, agulha de tapeceiro, mas se você tiver outra agulha que passe a linha, pode ser ela. Marcadores, tá? E eu usei um pouco também dessa linha da cor 000B, Tex 300 a Camila Fashion, ok? Bom, eu vou trabalhar com motivo repetidamente, tá? Então, vou ensinar a fazer um motivinho aqui, que é bem fácil, bem rápido. E aí, você vai trazer na peça todo, dentro do parâmetro de medida, tudo, essa parte desse motivinho, tá? Eu fiz um ezinho, vou laçar a linha, passar dentro do ezinho e fechar. Vou subir 1, 2, 3 correntes. Vou laçar, vou na minha primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Aí, aqui eu tenho um gominho, nós vamos trabalhar em gominhos para iniciar, tá? 1, 2, 3 correntinhas, laço, vou na primeira correntinha das 3 e faço um ponto alto. Fiz o segundo gominho. Novamente, vou repetir aqui, 3 correntes, laço, vou na primeira corrente, faço um ponto alto. 1, 2, 3, laço, vou na primeira corrente e faço um ponto alto, tá? E aí, a gente vai trabalhar essa parte interna da nossa peça, ó, que aqui a gente tem esse acabamento aqui, ó. Então, a gente tá começando fazendo esses gominhos, e aí a gente vai entrar na sua peça, você vai trabalhar como eu expliquei, nas medidas, né? E nas faixas. Então, você tá trabalhando a peça, você já tem a medida, a quantidade de gominho que você vai usar, você vai seguir esse padrão que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou subir 1, 2, 3 correntes, certo? Aqui eu tô na parte reta da minha faixa. Vou laçar, vou dentro do meu gominho e trabalho 3 pontos altos. 2, 3. Então, esse primeiro aqui que eu fiz é pra gente trabalhar a parte reta aqui da peça, tá? Que é só uma amostrinha pra você seguir aí. Vou laçar, vou dentro do próximo espaço do gominho, do ponto alto, e vou fazer... Tô enrolada aqui porque com a câmera na frente, sem apoio na peça, mas vamos lá. 3 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar dentro do gominho, 3 pontos altos. Então, você já vai ter lá a sua medida de quanto que você vai trabalhar, né? Da base do busto até a altura do ombro, do ponto mais alto. E aí, vamos fazer junto aqui, pra não ficar dúvida.
Porque como eu tô fazendo uma amostrinha pequena, ele entorta, mas a sua peça vai pesar, não vai fazer isso não, tá? Então, ó, novamente. Já vou direto fazendo 3 pontos altos dentro de cada espaço do gominho, ok? Aí, vamos supor lá que você fez toda a metragem da sua peça, chegou no final, na último pontinho aqui, ó, você vai laçar e vai colocar um ponto alto, que é pra gente trabalhar a parte reta dele, ok? Aí, eu vou virar. Virando, eu vou subir 3 correntes, porque é a parte reta da base. E vou trabalhar em cima de cada ponto alto, de espaço de base, um ponto alto. Ó. E aí, eu vou preencher toda a minha peça. Como eu tô trabalhando com os gominhos, você não precisa se preocupar enquanto que a peça é múltipla. Porque o próprio gominho com 3 pontos altos já faz a multiplicidade que precisa pra gente ter a matemática correta lá no final da peça, ok? Então, ó, eu vou trabalhar ponto alto todinho na peça. Vamos fazer junto aqui, porque já que é uma amostrinha, vou fazer rapidinho. Então, eu vou ter alternando sempre, né? Como já viu a peça lá, um motivinho uma carreira de ponto alto e uma de triozinho pra fazer um leque, tá? Então, ó, cheguei no meu último ponto aqui, ó, eu vou colocar por dentro aqui. Eu prefiro, tá? Mas você pode colocar dentro da correntinha. Então, ó, sempre não esquecendo que a gente tem um pontinho pra trabalhar a parte reta nas laterais. Vou virar a peça, aí agora nós vamos trabalhar o nosso ponto alto triplo. Então, aqui eu vou subir 5 correntes, que é a minha lateral. Vou subir 5 correntes, eu vou mirar sempre pra eu não me perder no ponto do meio do triângulo aqui, ó, tá? De baixo, do leque de baixo. Então, eu vou fazer 1, 2, 3 laçadas na agulha, miro no ponto do meio, você não precisar contar, e vou fazendo uma laçada solta, 2 laçadas solta, 3 laçadas solta e fecha o ponto, ok? Então, tenho um ponto alto triplo. 1, 2, 3 laçadas na agulha. Vou dentro do próprio espaço que a gente já trabalhou primeiro e faço novamente. Uma laçada puxa, 2 laçadas puxa, 3 laçadas puxa e fecho o meu ponto alto, tá? 1, 2, 3 laçadas, vou no mesmo espaço e trabalho. Laço, puxa por 3 vezes e fecho o meu ponto alto, ó. Aí, eu vou formando esse leque de 3 pontos altos no espaço do meio aqui, do ponto do meio, ok? Vou novamente lá. 1, 2, 3. Vou no ponto do meio aqui, ó, procuro o ponto do meio, entro lá, pra você não precisar ficar contando e não se perder em certas etapas do trabalho, memoriza o ponto do meio, ok? 1, 2, 3. Fazer a carreira novamente ali, e a gente não se perder nessa. 1, 2, 3. Venho no mesmo espaço, vou trabalhar esses 3 pontos altos triplos, sempre no mesmo espaço, ó. 1, 2, 3, vou dar uma acelerada aqui, ó. Ponto do meio de baixo aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, né? Forma tipo um mini leque. Eu vou no ponto do meio, sigo pra cima, encaixo aqui, ó. Você pensando no ponto do meio, você não se perde no trabalho, ó. Dá uma acelerada. Aí, observando como eu vou fazendo. Fazendo uma amostrinha aqui pequenininha, pra gente entender e dar continuidade no... Ó, vou procurar o ponto do meio, sigo aqui em cima e faço meus 3 pontos altos triplos
É um motivinho bem fácil. 1, 2, 3. Entro no espaço. Fecho. Aí, aqui eu já tô na parte reta do meu trabalho. Eu já vou direto aqui, ó. 1, 2, 3, eu entro no espaço. Eu prefiro trabalhar assim, tá? E aí, você faz um ponto alto triplo pra fechar a parte reta do trabalho. Viro a minha peça, subo 1, 2, 3 correntes e trabalho toda a faixa de carreira de ponto alto. Normal, tá? Ponto alto normal. Em cima de ponto alto, do espaço de ponto alto. Então, aqui, deixa eu apoiar minha peça aqui, ó. Aqui, ó, nós vamos trabalhar essa carreira novamente aqui, ó. Nós temos a primeira carreira, que é o nosso acabamento da peça, a carreira de ponto alto, a carreira de ponto alto triplo, divididinha, e agora eu vou trabalhar a carreira de ponto alto novamente. Deixa eu pegar minha peça aqui, pra identificar o que eu tô fazendo aqui, ó. Deixa eu tentar abrir a peça assim, pra ficar didático. Então, ó, mesma forma que eu trabalhei aqui, ó, né? A nossa primeira carreira de gominho para dar esse acabamento, a carreira de ponto alto, entrei com a carreira de ponto alto triplo, depois ponto alto normal, ponto alto triplo, tá bom? Eu vou fazer a carreira até o final aqui, de ponto alto, e volto. Terminando aqui, ó, a carreira de ponto alto, eu vou virar o meu trabalho, vou subir. Vou repetir agora esta carreira aqui, ó, tá? Dos leques de ponto alto triplo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, que vai equivaler a um ponto alto triplo. Faço 1, 2, 3 laçadas e vou na carreira do meio aqui, ó. Vou procurar a carreira do meio e vou trabalhar o ponto alto triplo. 1, 2, 3. 2, 3. Vou fazer mais rápido aqui. É só pra não ficar dúvida. 1, 2, 3. Ó. Formei o meu primeiro passo aqui. Vou laçar as 3 vezes. Vou procurar novamente aqui, ó. Meu trabalho, deixa eu ver aqui. Aqui. Porque a peça tá pequena. E aí tá difícil pra mim com a câmera na frente enxergar aqui, ó. Tá? De modo geral, você vai pular 2 pontinhos. 1, 2, 3. Dois, 3. Faço ponto alto triplo. Ela é uma peça rápida, você pode levar para qualquer lugar, porque se você seguir essa ideia do ponto do meio, você não precisa ficar contando, ó. Tem o ponto do meio aqui dos 3, ó. Ponto do meio dos 3. Você sempre vai pegar a base lá e seguir o ponto do meio dos 3. Aí eu vou seguir o de cima. 1, 2, 3, ó. E encaixo aqui, ok? E agora você dá continuidade porque é repetição, né? Toda a vida agora aqui é repetição até você ir fazendo o tamanho que você deseja e como eu fui indicando na peça, tá bom? Então é isso, vamos pro próximo passo. Bom, gente, fiz um esquema aqui para tentar explicar mais ou menos como é que a gente vai tirar a medida, tá? Então, assim, a medida para ficar certinho, a gente teria que medir aqui, ó, na base do busto, tá? Da base do busto, vou fazer aqui do lado, ó, base do busto até o topo do ombro, tá? Então, faria essa medida aqui, né? E o que desce essa medida vezes 2, tá? Porque essa medida aqui, ela vai dar frente, ó, tá? Do nosso trabalho. E aí, a outra medida de trás vai fazer a parte de trás aqui, ó, tá? Então, aí, na parte da frente, a gente tem o acabamento dos gominhos aqui pra dentro, pro decote.
e vai fechar em zigue-zague depois com o fio, né? E o nosso trabalho vai se dar todo deitado aqui. Aí, terminando as duas partes da frente aqui, aí a gente vai fazer, emendar essas duas partes e fazer essa, vamos dizer, cintura aqui que fica um pouquinho mais alta, fechando reta. E aí, daqui para baixo dessa cintura aqui, a gente vai ter mais ou menos umas 4 a 6 carreiras, dependendo da altura da pessoa, tá? Se for uma cliente que for mais alta ou você estiver fazendo para você, aí você vai medindo, tá, gente? Isso aí, assim, a sugestão que eu dou para você, faça primeiro essa peça para você e depois você veja como que deu o resultado para você experimentar. E aí depois você, em cima daquela que você trabalhou, você vai fazendo as suas para ter na pronta entrega ou para atender as encomendas, tá bom? E aí na parte da saia aqui, ó, né? Essa parte a gente trabalha reto, sem aumento lateral, né? A gente vai trabalhar em curvas aqui. E aqui a gente vai trabalhar os aumentos laterais, conforme eu for explicando, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar a medida, vai pegar bem embaixo do busto, né? Vir com a fita métrica embaixo do busto, né? Onde termina ali, vamos dizer, onde a gente tem... Vou dar um exemplo assim, aquele arco do sutiã de ferro, coloca a medida ali, passa por cima do busto e vem até aqui o topo do ombro, tá? Não é no ossinho, é lá no topo do ombro, ó. E aí, essa medida que você tem aqui, você vai multiplicar ela por 2, tá? Mais ou menos aí, gente, tá? Pra brasileira, por volta de 80 centímetros. Porém, isso aqui vai variar conforme o tamanho do busto, por isso que precisa tirar essa medida certinho aqui, tá bom? E aí, você tirou essa medida certinho, a gente vai trabalhar, né, ela todinha, você fez a medida ali, você tirou daqui, aqui ela vai dar 40 centímetros, vamos dizer, né? Você tirou, vou dar um exemplo, você tirou daqui, aqui ela deu 40 centímetros, você multiplica por 2, vai dar 80. E aí, a gente vai fazer duas partes dessa de 80, tá? E aí, vamos dar prosseguimento aqui, de como que é que a gente vai trabalhar. Então, entenda isso aqui, tá? Essas duas partes, para poder a gente fazer o ponto. Então, aquilo que eu queria explicar, ó, tá? O ponto é o mais fácil, a gente tem que entender esse raciocínio aí, ó. Eu tenho duas partes prontas aqui, ó. Tá ok? Tá? E aí, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motivinhos. Comecei lá com pequenininho, como a gente fez no ponto, tá? E aí, fiz uma carreira de ponto alto e a outra de motivos de 3, né? 3 pontos triplos altos, tá? E aí, é o que eu falei, a gente fez as duas partes na ida e volta, indo e voltando, né? Vai e volta, vai e volta. E aí, você vai perceber que tem um lado que parece que o ponto fica mais gordinho, que fica pra fora mesmo, o ponto alto, triplo. Esse é o lado que vai ficar pra fora da peça, tá? E aqui, como eu já comecei fazendo os gominhos, é o acabamento do decote que vai ficar pra dentro, tá? Então, você observa, ó, aqui ele é mais reto, aqui ele é mais gordinho, eu não sei se fica pra fora o ponto alto, é onde é o lado certo, tá? Ó, eu vou colocar aqui, consegue ver que aqui ele fica mais pra fora, o ponto aqui ele fica pra dentro, ó. Tá vendo? Ele faz uma curvinha pra dentro e aqui ele tá fazendo pra fora. Então, a gente quer que ele fique com o acabamento pra fora, que fica mais bonito, tá? E aí, eu tenho as duas partes iguais aqui, ó. Aqui foi quase um novelo todo de fio Anne, tá, gente? Então, aqui entendemos como que foi as duas partes de cima que ficou. Aqui, como que a gente vai trabalhar? A gente vai, é óbvio que aqui você pode trabalhar essa largura com a largura da cintura da sua cliente, tá? Ou você tá fazendo pra você. Então, aqui você pode até fazer menor aqui, ó, com 6, ok? E você pode aumentar aqui, por exemplo, ó, tá? Você pode fazer um espaço aqui no meio, como é o que tem o original, tá? A peça original. Ou você pode unir essas duas partes aqui. Aqui a gente vai trabalhar a cintura reta e depois a gente abre a saia,
ok? Então, é isso. Entendemos aqui que vai ficar o ombro. Aqui nós vamos fechar na lateral. Vamos fechar esta lateral aqui. E aqui vai ficar automaticamente com essa largura, com os 7 motivinhos que eu fiz aqui, ele dá uma caidinha no ombro. Então, não fica uma regatinha. Chega a dar uma caidinha de manga aqui, tá? Essa é a maneira mais fácil que eu achei de fazer pra gente não ter trabalho pra desenvolver essa peça, tá bom? Vou fazer aqui, ó, eu vou vir em uma das minhas peças, lá num dos gominhos, tá? Uma das peças vai ficar com o gominho pro arremate pra frente, a outra pra trás naturalmente. Deixa eu enfiar a agulha aqui, que atrás da câmera tá difícil pra eu enxergar. Ó. Vamos amarrar aqui, você pode fazer como você tem o hábito de fazer, tá? Vou dar 2 nozinhos. E aqui eu vou trabalhar gominhos também, 4 gominhos, tá? Pode ser 3, aí é com você, tá? Eu fiz 3 correntes e vou na primeira corrente e faço um ponto alto. 1, 2, 3 correntes, vou na primeira corrente e faço um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3 correntes. Vou fazer com 3 aqui pra gente fazer junto e fazer mais rápido. Pra gente seguir lá o padrão da peça. Ó, fiz os 3 gominhos. Eu vou lá na ponta da minha outra peça, ó. E vou fechar com ponto baixíssimo. E vou amarrar aqui, gente, e cortar, tá? Ó, fecho com ponto baixíssimo, dou mais um ponto pra arremate. E corto a minha linha aqui, tá? Pra gente poder trabalhar em volta da peça, tá? Então, aqui ela vai ter um espacinho, depois a gente arremata, trabalha todo o arremate da peça. Então, aqui ela vai ter um espacinho, como na peça original, mas você pode unir as duas aqui e já terminar o seu trabalho. O que que eu vou fazer agora aqui? Eu vou pegar a minha linha e vou unir aqui, ó, cerca de 1, 2, 3, 4, 1, 2, peraí, deixa eu unir certinho pra não me perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou unir 7, ó, gente. 7 gominhos aqui pra fechar aqui atrás, tá bom? E aqui na lateral, você meça mais ou menos o tamanho que você quer, mas eu vou medir mais ou menos pelo parâmetro que eu tenho aqui dos 7 gominhos e vou fechar essa lateral aqui, tá? Então, eu vou passar a linha aqui, fechando, tá? Passar normal, tá, gente? Como se fosse linha de costura. Você pode costurar, se você tem o hábito de fazer o ponto baixo aqui com o crochê, você pode fazer também, tá bom? Então, eu vou fechar aqui os 7 gominhos, tá? Como parâmetro. E vou fechar essa lateral também, pra já fazer a nossa manga ali, né? E vou fechar essa lateral aqui, tá, gente? Então, aqui não tem segredo. Se você tem o hábito de fazer o fechamento como costura, faça como costura, com a própria linha da mesma cor. Ou, se você tem o hábito de fazer como ponto baixo, você faz como ponto baixo, tá? Fecha as costas aqui. Tá? E aí, você vai trabalhando, vai subindo aqui. Eu, sinceramente, não tenho muita habilidade pra fazer como ponto baixo, não fica bonito o meu, fica muito alto, então eu prefiro costurar, tá? Que eu acho que fica mais delicado. Então, eu vou fazer o meu fechamento aqui, vou fazer nas laterais e volto que você vai entender o que eu tô falando. Ó, vou tentar demonstrar aqui, não sei se a luz vai ajudar, mas ó, eu pego, amarrei normal aqui. E eu vou pegando a correntinha de fora, ó. Aqui eu tô com o avesso, tá, gente? Pra ficar pra dentro, ó. Pego as correntinhas duas partes, tá? Ó, eu tô no avesso da peça, só pra demonstrar, pra não ficar dúvida. Eu vou pegando a correntinha de fora, ó. Eu acho que fica mais bonito do que eu trabalhar com ponto baixíssimo aqui, tá? No caso do meu ponto baixíssimo, ele ainda fica alto. Então, só pra não ficar dúvida, ó. Tá vendo? Eu pego as duas correntinhas que estão por fora, por cima, e vou fechando, tá
tá? Costurando aqui. Você pode costurar com qualquer agulha aí que encaixa a sua linha, tá bom? Ó, aí o trabalho vai ficando imperceptível aqui, ok? Então, é isso, vou fechar a alturinha ali, só que também você pode, né, ver como que você gosta mais. Eu vou fechar aqui mais ou menos a altura até 8 gomos, ok? Bom, fiz, ó, todo o meu fechamento. Aqui é a minha parte de trás, ó, as costas, tá? Então, fechei aqui 8 gominhos, 7, 8 gominhos, acho que é o suficiente, dependendo da altura que você tá trabalhando. E fechei aqui, ó, do lado do avesso, tá? Fechei as laterais também aqui com 8 gominhos e aqui com 8 gominhos. E aqui a gente tem a frente, né? Eu vou virar agora, que é o lado que a gente vai trabalhar. Ó, como é que tá a nossa parte de cima, ok? Aí, aqui, o que que nós vamos fazer agora? Você pode começar de qualquer ponto. Você vai entrar com a agulha, qualquer ponto do trabalho, tá? Que você sentir mais confortável aí. Eu vou começar aqui pela lateralzinha. Você vai entrar com a sua linha e amarrar a sua linha. Eu vou começar em uma das laterais aqui, tá? E amarra a sua linha, que depois eu amarro já onde já tem a linha, tá? Onde já tem as outras linhas, eu já venho trabalhando junto. E aí, aqui, sobre toda essa volta, eu vou trabalhar, ó, vou subir aqui. 3 correntes. Vai passando as linhas lá pra baixo, pra depois amarrar. 3 correntes, nós estamos trabalhando com esta parte aqui, ó. Esta parte aqui é a parte de fora, aqui é a parte de dentro, tá? E aí, aqui, ó, eu vou trabalhar a lateral toda de ponto alto. Então, você vai encaixar, ó, aonde eu tenho o ponto alto normal, eu vou pegar a correntinha do segundo, ó. Eu tenho um ponto alto aqui e tenho o segundo. Eu vou pegar uma das linhas, ó, e vou trabalhar ponto alto aqui dentro. Eu vou trabalhar 2 aonde eu tenho ponto alto, certo? E aqui aonde eu tenho o ponto alto triplo aqui, eu vou trabalhar 5, fazendo o mesmo esquema, ó. Eu vou entrar e vou pegar a segunda linhazinha, ó. Sempre um gominho vai dar um. Segunda linhazinha, vamos ver aqui, acho que vai dar pra trabalhar. Aí. Ó, vai com calma, gente, é só uma carreirinha que a gente vai fazer isso, então tenha paciência, tá? Vai ficar um trabalho bonito, ó. Tá? Deu 4 pontos altos, ó. 2 aonde eu tenho ponto alto normal e 4 onde eu tenho ponto alto triplo. Aqui de novo, vou entrar novamente. Vou lá na parte de trás. Busco onde eu tenho a minha linha que solta. Vou lá, que isso vai dar acabamento melhor no trabalho. E aí, essa carreira todinha, a gente vai trabalhar de ponto alto e vai fazer a mesma alternância como a gente fez no ponto anterior, tá bom? Então, essa carreira toda, eu vou fazer ela circular, agora a gente vai trabalhar circular, né? A gente vai trabalhar ela toda em ponto alto. Quando chegar aqui, aonde eu tenho os gominhos, eu vou fazer 3 pontos altos dentro de cada gominho desse, tá bom? Vou subir 3 pontos altos, como a gente iniciou o trabalho aqui, ok? Então, é isso, gente. Aí, aqui a gente vai trabalhar a carreira todinha, fazendo ponto alto, e aí, a próxima parte eu volto com vocês. Bom, eu fiz toda a minha carreira aqui, ó, de pontos altos, da nossa pala reta aqui, ó, tá? Da cintura. E, ó, e aqui demonstrando onde é aquela parte que a gente tem os gominhos, né? Que é a parte da frente do decote. Eu coloquei 3 pontos altos em cada gominho
e fiz o esquema como eu falei, onde eu tinha o ponto alto deitado, eu coloquei 2, e onde eu tinha o ponto alto triplo deitado, eu coloquei 4, ok? Pra gente sempre ter grupinhos de 3 em 3 aí. E aí, aqui eu cheguei no final, fechei minha carreira, depois essas linhas todas a gente arremata, quem conseguir amarrar, depois vai dando uma, né, cortadinha, tá? Aí, aqui eu vou fazer mais ou menos uma pala reta de 4 centímetros. Quando a gente fala reta, é quando a gente não tem o aumento para fazer a sainha, tá? Eu vou trabalhar reto. Vou subir, vou fazer a carreira, subir, quando terminar, fazer a carreira sem aumentos aqui nas laterais, ok? Então, aqui eu vou repetir o nosso motivo, porém, eu vou fazer ele, ó, vou subir 1, 2, 3 pontos altos, vou no mesmo espaço aqui, ó, tá? E vou trabalhar mais 2 pontos altos, subi as 3 correntes que equivale a um ponto alto e trabalhei no mesmo espaço 2, ok? Vou pular 1, 2, vou lá no terceiro e vou entrar direto. Só que eu vou fazer ponto alto, porque eu quero que na minha pala não fique a altura que a gente tem aqui do ponto alto triplo. Então, eu vou trabalhar o grupinho como se a gente estivesse fazendo o mesmo motivo lá, só que eu vou trabalhar com ponto alto normal. Vou pular 2 e entrar no terceiro. E fazer grupinho de 3. 1, 2, 3. E assim eu vou fazer a carreira toda, ó, tá? Pulo 2 pontos altos de base e ponho 3 pontos altos no mesmo espaço. Então, ele vai ficar mini leque, tá? E aí, aqui, não sei se ficou o fundo ali, atrapalhou, ó, tá? Pra ficar visível. E aí, a próxima carreira eu vou trabalhar toda de ponto alto, e a quarta carreira vou repetir o que tá aqui, tá? Até eu ter mais ou menos aqui uns 4 centímetros, aí vai depender da altura de cada ponto e que linha que você tá trabalhando. Aí, você faz o número de carreiras até a quantidade de, né, de mais ou menos uns 4 centímetros aqui, que vai ser, vamos dizer assim, o nosso cinto, abaixo do seio ali, o nosso cinto que vai fechar e acinturar a nossa peça, tá bom? Vou repetir aqui, porque eu não sei se o fundo ali me atrapalhou. Pulo 2, entro no terceiro ponto e faço no mesmo espaço 3 pontos altos. É como se eu estivesse fazendo o motivo que a gente fez nas alças, só que pequenininho. 1, 2, entro no terceiro, faço 3 pontos altos direto, para formar esse lequezinho. E aí, vamos alternar. Nós já tivemos a nossa primeira carreira todinha de pontos altos, uma carreira de pontos altos, outra de leque, outra de pontos altos, tudo reto. Chegar aqui no final, você vai subir e vai fazer ponto alto. Reto, sem fazer aumento, ok? Quando for o momento do aumento, eu volto novamente com vocês. Complete aqui os 4 centímetros e volte comigo. Cheguei aqui na parte do meu cinto, ó. Já subi aqui 4 carreiras, vou entrar na 5ª carreira. E aí, eu vou mostrar como é que eu faço aqui pra passar a carreira, pra não ficar dúvida, né? Porque aqui a gente começou no leque de 3, fez a carreira toda de ponto alto, uma de leque e outra de ponto alto. Eu vou entrar na de leque agora. Eu terminei minha carreira aqui, vou entrar no primeiro ponto lá na terceira correntinha, que equivale a um ponto alto, e fechar com ponto baixíssimo. E aí, eu tenho que voltar pro meio da carreira aqui, ó, pra fazer o leque, né? Então, eu vou passar, ó, por dentro do segundo ponto alto e fazer um ponto baixíssimo novamente, tá? E aí, eu tô no ponto do meio aqui, que às vezes pode ficar essa dúvida, então, achei interessante trazer. Aí, aqui eu vou subir 3 correntes e no mesmo espaço eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. E aí, vou seguir a minha carreira, fazendo, deu uma enroscadinha, fazendo todinha ela com esses leques. Vou pular 2, vou entrar no terceiro, ou para você não se perder, é só você olhar o ponto central desses 3, que tem a base aqui de 3, ó.
Se você tem 3 aqui, é só você olhar o ponto central e sempre seguir pelo ponto central. Você seguindo o ponto central, você pode ir fazendo o trabalho onde você estiver, que você não precisa ficar contando ponto, ó. Então, já vou direto aqui, ó. Que aí não tem como você se perder e o trabalho vai ficar certinho, ok? Então, aqui é esse detalhinho que eu queria passar aqui, onde a gente tá trabalhando o cinto, tá? O cinto, é claro que você vai trabalhar aqui a altura que você quer, né? Só pra gente se localizar, ó. Estamos no cinto, ok? Então, aqui eu vou trabalhar mais ou menos uns 4 centímetros de altura aqui, mas você pode trabalhar o quanto você quiser. Eu vou fazer a minha peça aqui até a altura desejada e depois retorno com você. Dando continuidade na nossa peça, então eu terminei aqui a largura do cinto, né? A gente está chamando de cinto, né? Essa região onde a gente começa a parte que seria da base para onde a gente vai começar a nossa saia a abrir, tá? Então, eu chamei essa parte de cinto. Então, aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas, tá? Pra dar altura mais ou menos aí de 4 dedos aqui, ó, folgadinhos, tá bom? E aí, aqui eu vou entrar na carreira onde a gente vai começar a fazer os aumentos. O que que eu fiz? Eu peguei as minhas bases laterais, ó, onde eu tenho a costura lateral, a abertura da manga, e coloquei um marcador aqui. E fiz a mesma coisa do outro lado, ó. Tô com o marcadorzinho aqui na mesma linha, ó, onde eu tenho a costura lateral. Então, assim, a regra aqui pra gente fazer aumento, toda vez que agora eu vou começar a carreira de ponto baixo, né? E aí a gente vai voltar a trabalhar com ponto alto triplo, né? Que é só o cinto onde a gente trabalhou ponto baixo na carreira de... ponto baixo não, ponto alto. Ponto alto na carreira contínua e ponto alto na carreira de leque, né? Agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto contínua e depois eu vou continuar fazendo as de leque, com ponto alto triplo, tá? Então, aqui, o que nós vamos fazer? Ó, cheguei aqui onde nós estamos com o fechamento da lateral, né? Se você não tiver o marcador assim de acrílico, você pode pôr uma linha de cor diferente aqui só para te identificar. Eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, que equivale a um ponto alto, ó. Aqui é só para marcar, para dar parâmetro, tá? Eu não coloquei no ponto que a gente vai trabalhar para não confundir. Mas é nesse primeiro ponto que a gente tá, no mesmo pontinho, ó. Eu coloquei o marcador um ponto depois, só para dar parâmetro. Eu vou fazer um leque nesse primeiro ponto, no mesmo espaço. Na verdade, aqui o que que é? É o aumento para poder a nossa saia começar a abrir, tá? E aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o meu marcador para cima, pra gente continuar tendo parâmetro. E aí, aqui, ó, só nesse a gente vai fazer 3 pontos altos, porque depois eu vou vir com um leque aqui em cima e ele vai dar certinho. E aí, aqui eu dou continuidade fazendo ponto alto na carreira toda, ok? Então, é só prestar atenção nisso. Nesse primeiro pontinho que a gente sobe, a gente faz 3 pontos altos, né? 3 correntes que equivale a um ponto alto e depois mais 2 pontos altos. É só você seguir o parâmetro da costura lateral onde a gente tem a manga, ok? Aí, eu vou dar seguimento todinho de ponto alto, vou fazer a volta toda. Quando eu chegar aqui onde eu tenho meu marcador do outro lado, que é a referência da lateral, ó, onde eu tenho a manga, eu também vou colocar 3 pontos altos aqui, ok? E aí, vou dar continuidade na carreira de ponto alto toda. Aí, a próxima carreira, eu vou vir com ponto alto triplo, né? E aí, todas as carreiras, como a gente fez aqui, a gente fez uma carreira de ponto alto, uma de ponto alto triplo, formando esse Vzinho, esse lequezinho. A gente vai repetir isso na saia. E toda vez que eu tiver ponto alto, a carreira de ponto alto, eu vou vir aonde tá o meu marcador e vou fazer o aumento com 3 pontos altos nesse espacinho. E aí, quando você chegar aqui, que você colocar os 3 pontos altos onde tem o marcador, você terminou os 3 pontos altos, você passa o marcador para cima para você não se perder, ok? Mas o que que eu vou fazer? Eu não vou vir até aqui e vou repetir, você já entendeu o que você tem que fazer aqui. Eu vou terminar a carreira toda, quando eu vir
com ponto alto triplo, que é como a gente tem aqui na nossa alça de manga, eu volto com você. Vamos lá, dei a volta toda da carreira, cheguei aqui no final, retomando para ficar bem claro. A gente tinha feito um aumento aqui, ó. No primeiro ponto aqui a gente colocou 3 pontos altos e fez a carreira todinha de pontos altos. Isso tendo como base a parte onde a gente tem a abertura aqui da manga, ó, tá? Da manguinha, ó, que é a lateral do nosso trabalho. Aí aqui do outro lado, onde eu também tinha o meu marcador embaixo, ó, deixa ele focar. No primeiro ponto aqui do leque, como base, a lateral do meu trabalho, eu fiz 3 pontinhos altos de aumento aqui, ó. Aí agora eu vou fechar a carreira e eu vou voltar a trabalhar com ponto alto triplo. Então, vou vir aqui, vou fechar minha carreira aqui com ponto baixíssimo. Vou andar um ponto como a gente fez anteriormente, fechar com ponto baixíssimo. E aqui eu vou trabalhar o leque, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntes para equivaler a um ponto alto triplo. Vou dar 3 voltas, fazer a laçada e tirar 3 vezes laçando a agulha, como a gente faz o ponto alto normal, porém fazendo ponto alto triplo. Você vai tirar 3 vezes a agulha e vai fechar, ó. 1, 2, 3 e fecha o ponto. Então, aqui eu tenho a formaçãozinha do leque, ó, tá? De ponto alto. O que que eu vou fazer? Então, a gente já tem um aumento aqui, ó. Eu vou fazer direto, vou pular, ó, vou tirar aqui que a gente já terminou, sempre seguindo como base essa lateral aqui que tá fechada, onde a gente tem a manga. Nunca se esquecer disso, ó. Eu vou vir no ponto, no último do terceiro aqui, e vou passar pra cima aqui, que a gente sabe que vai fazer o aumento na próxima carreira, nessa parte. Eu tinha aprendido. Vou voltar aqui de novo. A gente se atrapalha porque tem que olhar pra câmera, tem que olhar pra peça. Então, acaba, às vezes... Tem pessoas que às vezes falam, ai, tá enroscando tanto a linha, dá aflição, mas é porque a gente tem que olhar pra câmera e às vezes não tá vendo o que tá fazendo. Mas, enfim, bora lá. Ó, eu vou colocar aqui na base de cima do meu ponto alto triplo, o último que eu fiz dos 3. E aqui a gente vai dar seguimento, como a gente estivesse fazendo a peça normal, tá? Eu vou aqui no ponto alto do meio, ó. Sempre me baseio pelo ponto alto do meio, pra eu não me perder e também pra ser mais fácil, eu não preciso ficar contando quantos pontos eu tenho que pular. Ó, então, eu faço 3 no mesmo espaço. E aqui eu vou direto, ó, tô no segundo, 1, 2, 3 rodadas, vou no pontinho do meio aqui, ó. Pego como base o leque lá. E aqui, nessa carreira, eu não preciso fazer aumento. Eu vou fazer aumento na próxima. Eu só deixei aqui pra se basear o marcador. E aí, no mesmo espaço aqui... E aí, eu vou dar continuidade à carreira toda, fazer a volta toda, né? Como a gente tem 3 pontos de aumento na base aqui, vai dar certinho aonde a gente vai fechar, como tem o outro do outro lado, tá bom, ó? Então, vai dar certinho em cima aqui, tá? Aí, é só seguir os pontinhos do meio pra não se perder, ok? Faz os 3 aqui no primeiro ponto e vai seguindo os pontinhos do meio pra não se perder, tá bom? Mesmo que falte um aqui, outro lá, mas você seguindo o pontinho do meio, você não se perde, ok? Então, dá continuidade, faz a carreira toda. Quando voltar na carreira de novo de ponto alto, que a gente vai fazer um aumento, pra não ficar dúvida, eu retorno com você.
para não ficar dúvida, eu tô aqui do outro lado, já fiz, né, metade da carreira aqui, ó. Te inicio onde eu tenho a outra ponta, ok? E eu cheguei onde eu tenho o meu segundo aumento aqui. Então, eu vou pegar no ponto do meio dos 3 que eu fiz e vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos triplos no mesmo ponto. Então, é só você sempre mirar nos 3 de base, que você não se perde. Vou tirar aqui, só pra gente não ficar com um ponto atrapalhando ali. E aí, aqui eu venho, como é onde eu tô fazendo o aumento, né? Onde é o ponto de base de aumento. Essa carreira não tem aumento. E aí, eu prossigo sempre mirando no do meio, ó. Aí, aqui eu vou pular só um. Ok? Então, só para não ficar dúvida, aí eu já passei pro de cima. Então, agora, onde eu estou? Aqui, com o meu marcador, nos 2 lugares que eu estou marcador, a próxima carreira que é de ponto alto, eu vou fazer aumento onde eu tenho marcador. Mas eu vou dar seguimento, quando eu chegar lá onde eu vou fazer o aumento, eu volto novamente. Cheguei no finalzinho da carreira, ó, onde tá o nosso marcador aqui. Então, aqui eu vou fechar. Ok. Vou fechar com ponto baixíssimo. Então, como o marcador é só pra gente ter parâmetro, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o aumento aqui mesmo, ó. Então, ó, subi 3 correntes, vou no mesmo espaço e coloco mais 2 pontos altos, ficando 3 pontos altos no mesmo espaço aqui. Vou tirar meu marcador, só pra gente não perder parâmetro, passo pra cima aqui. E aí, aqui a gente tá na carreira todinha de ponto alto. E aí, eu vou dar continuidade fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, toda vez que eu tiver a carreira, que é toda de ponto alto, eu vou fazer um aumento nas laterais, um em cada lateral. Então, quer dizer, toda vez que eu for fazer a carreira de leque de ponto alto triplo, eu vou ter 2 bloquinhos desse a mais em cada carreira. E aí, aqui é repetição. Eu vou dar continuidade, aí automaticamente, daqui em diante, a peça tende a abrir uma sainha, tá? E aqui é repetição, não tem por que eu ficar voltando, que o vídeo vai ficar muito longo. Então, toda vez que você tiver a carreira de ponto alto, você vai se basear pelas laterais onde tá a manga, e você vai fazer aumento com 3 pontinhos altos no mesmo espaço, tá bom? E aí, aqui, eu vou dar continuidade pra minha peça, tá? E volto quando ela atingir a altura do quadril, que aí eu vou ver quanto que vai dar, eu volto pra fazer o acabamento da peça da sainha lá embaixo, tá bom? Então, dá continuidade aí no vídeo pra você ver como ficou a próxima parte, e aí depois você pausa e continua fazendo sua peça, ok? Bom, gente, eu terminei, cheguei aqui até onde eu quero, a altura da minha saída de praia, tá? Aí, aqui, ó, o que aconteceu? Eu quis um pouco maior e a minha linha já tava no final. Aí, pra não ficar a carreira pela metade, eu troquei a cor, tinha um branco aqui, porque essa cor aqui já saiu de linha. Então, não ia achar mesmo, nem fui atrás. Tinha um branco, aí eu peguei e terminei com um branco. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu virar a peça assim, que eu acho que vai ficar melhor pra entender. É os aumentos da lateral, tá? Então, ó, aqui tá a lateral. Se você não tiver marcador, é só você se basear e ir fazendo os aumentos, como eu falei. Então, a cada carreira, né, de cada lado a gente vai ter um aumento. Então, eu vou ter, ó, tá vendo aqui? O meu aumento ficou aqui, ó. Tá vendo que tá os 2 juntinhos? Então, onde eu tenho os 2 juntinhos assim, é onde eu fui fazendo os aumentos. Então, a cada carreira eu vou aumentar um triozinho de ponto alto triplo, né? Pra poder abrir a nossa sainha. Só que quando chegou aqui,
Eu achei que já tava bom de abertura, então aqui na parte branca eu parei de fazer aumento, tá? Parei de trabalhar o aumento pra ela cair retinha, tá? Essa aqui ficou num tamanho GG, vai ficar pra mim. E aqui, ó, eu fiz um cordãozinho de correntinhas com 200 correntinhas. Eu vou fazer o fechamento aqui do decote, como é inspiração, né? Então, vou trabalhar aqui como é na inspiração, tá? Vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou pegar no sétimo aqui, que é claro que é variável, né? Cada um pode fazer da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai medindo aí no busto, que a cliente é só uma sugestão, a cliente mesmo pode colocar. Mas como a gente gosta de entregar bonitinho, né? Então aí é interessante que você possa até passar para já entregar para ela arrumadinho, com como é a inspiração aqui que a gente usou, tá bom? Faz como um, né? Aqui até a peça, ela vem um tassel aqui nessa parte. Mas como vai ficar pra mim, eu não achei interessante fazer, tá? E aqui é claro que você amarra, você pode até controlar esse decote, se você quer mais fechado, mais aberto. Tá? Pra mim, ela ficou a minha medida certinha. E a altura que eu quis aqui, gente, que a altura que eu fiz foi cobrindo o bumbum. Cobriu o bumbum, eu parei, tá bom? Então, aqui era onde eu queria que ficasse o detalhe dos aumentos, né, na lateral. Que foi abrindo, tá vendo como eu vou fazendo um leque, vai abrindo? E aí, eu troquei de cor pra poder ficar um pouquinho maior do que eu queria, porque ela ficou bem larguinha, né? Então, se você faz ela tamanho P e M, você usa 2 novelos. Você vai fazer G e GG, não vai chegar a 3, vai usar uns 2,5, mas compra 3, né? Pra ficar certinho. Então, é isso, ó. Vou dar uma esticadinha aqui. Cuidado com o fio aqui pra, né, ficar mais bonitinho, ó. Tá? Mostrar como foi que ela ficou aí prontinha. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, tá? Compartilha esse vídeo para suas amigas aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, tá bom? E se você fez a peça, conta pra mim aí nos comentários, ok? Um beijo grande no seu coração. Muito obrigado por estar aqui comigo, por me seguir. Que Deus te abençoe imensamente. Que você tenha um dia de paz e de muita luz. Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.